Shalom, shalom, lekulam, paz, paz para todos. Vamos continuar o nosso estudo no Sefer HaBahir, o livro da iluminação, livro este escrito pelo Rabi Nehunia ben Akaná. Esse é um midrash cabalístico e vamos hoje estudar o verso 50. Esta explicação foi feita pelo Rabi Aryeh Kaplan, que sua alma descanse em paz. Em terminologia cabalística, a palavra glória se refere a uma roupagem. Tratado Shabbat 113 Amudiá. Indica também a Sefirat Malchut. Realiza. Uma roupagem serve a dois propósitos: encobrir e revelar. No que se refere ao Criador, o conceito de roupagem encobre sua verdadeira essência, enquanto, ao mesmo tempo, a atenua, para que possa ser revelada. Então, assim como uma roupa, uma vestimenta, ela encobre, mas também revela. Encobre quem? Nesse caso, vamos usar aqui uma metáfora, um rei. Encobre o corpo do rei, mas revela algo, porque aquela veste é uma veste diferenciada. O rei vai vestir uma veste nobre. Então dá para se distinguir, aquele é o rei. Ele traz sobre sua cabeça uma coroa e uma veste de nobreza. Então acaba por encobrir e também por revelar. Assim também o é com o Criador, abençoado seja, que, por ser infinito e ter escolhido revelar-se através de 10 veículos chamados Sefirot, mas aqui precisamente estamos a estudar a 10ª e última Sefirá, chamada Malchut, que é também chamada de glória. Por que glória? Porque é onde Hashem é o nível mais elementar, aí é o nível da fisicalidade, onde Hashem é contemplado através da fisicalidade, porque foi essa sua escolha, de habitar nos mundos mais digamos, mais elementares. Então, o mundo mais elementar, nesse caso, em se tratando do mundo da Asiá, da ação, que está ligada a Sefirá de Malchut. Então, Hashem usa o reino Malchut, a fisicalidade, como na metáfora do rei, para a fisicalidade ser esta roupagem em questão. De modo que essa roupagem cobre sua verdadeira essência, que não pode ser captada pela percepção humana. Então, esse ocultamento acaba por ser benéfico para nós, criaturas, possamos assim então perceber o divino, enquanto ao mesmo tempo a atenua. Então, essa ocultação, ela tem um certo limite, para que possa haver também alguma revelação. Então, essa ocultação chega a um certo grau em que ela se atenua, ela é diminuída, ela se restringe para que Hashem possa ser revelado em algum nível, para que possa ser revelada a essência do Criador, bendito seja. O versículo: o princípio de tua palavra é verdade, Emite.
fala dos 3 passos que antecedem os 7 dias da criação. Nós falamos aqui de 7 dias porque o 7º dia é o Shabat, que é chamada Malchut. Malchut refere-se ao 7º domínio, falando-se das Sefirot consideradas inferiores por estarem abaixo da Rosh, da cabeça, no sistema sefirótico. Então, acima de Malchut temos Hesed, que é bondade, que tem como pastor do mundo Avraham Avinu, que é o primeiro dia da semana, ou o primeiro dia da criação. E temos o 2º dia da criação, que corresponde a Sefirá de Gevurá, que é a severidade, que corresponde ao pastor do mundo chamado Yitzhak, filho, claro, do Avraham Avinu. E esse 2º domínio, o 2º dia da criação, Então temos o 3º dia, que é Yaakov. Yaakov referente a Tiferet, que é a beleza. E temos Netzach, que é vitória, referente ao pastor do mundo, chamado Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre. Aharon, o Kohen Agadol, o sumo sacerdote. Arão. E temos Yosef Hatzadik, que corresponde ao 6º dia. Por isso, quando chega em Erev Shabbat, no Kabbalat Shabbat dizemos Lechadodi likrat kalá pene Shabbat nekabelá. Vem, ó meu amado, falando de quem? Dos 6 dias, os 6 domínios, que está no nível do masculino, chamado noivo. Vem ao encontro da tua noiva, que é quem? Malchut, que é Shabbat, que é a realeza, que é o mundo físico, que é onde existe o conceito da unidade, é no Shabbat, em que esses domínios dos 6 dias da criação se unem quando da recitação do Shema no Kabbalat Shabbat, no Erev Shabbat. Esses 6 domínios se juntam numa unidade sagrada com o nível de Malchut, que é chamado aqui de glória, que é a 10ª Sefirá. Então, há uma união, por isso que Shabat é um dia muito sagrado, porque há a união desses níveis. Já quando chega a hora do pôr do sol do Shabat, quando aparecem 3 estrelas, fazemos a Havdalah e dizemos Shavuot. Há uma separação novamente dessa união sagrada. E esses 6 dias, ou 6 milênios, ou 6 pastores, ou 6 sefirot, como foi explicado no vídeo anterior sobre o Sefer Yetzirah. Eu sugiro você que não assistiu, vai lá. Expliquei lá no Magen Davi esses 6 dias. E no Shabat é uma união perfeita entre o masculino, porque os 6 dias está no nível do masculino. E Malchut, que é o mundo físico, que recebe esse fluxo Shefá de bênção, de luz espiritual desses 6 domínios. Por isso que quando chega no primeiro dia da semana, nós somos ordenados a estudar a Parashat HaShavua. São 6 dias de estudo e no 7º é o dia de meditação do que foi estudado. Porque há uma ligação dos 6 dias de estudo com o Shabat, que é a união entre os 6 e os 7, que é a meditação, através da meditação do Shabat. E por isso que o 6º dia, Yom Shishi, o 6º dia corresponde ao pastor chamado Yosef Hatzadik, porque José do Egito deu pão para todo mundo, ou seja, ele deu sustento para todo mundo,
porque ele está no nível de Esod. E é um nível imediatamente mais próximo de quem? De Malchut, que é chamada de Shabbat. O reino, o mundo físico. Então o mundo físico recebe o seu fluxo, assim como Yosef Hatzadik, que foi o sexto pastor, sendo que o primeiro, como foi falado até aqui, foi Abraham Avino, que corresponde ao primeiro dia da semana, o qual o homem é ordenado começar a estudar a Torá, depois que diz Shavuotov. Então, Malchut, um reino, recebe sua energia e vitalização e sustento através de Yesod, que é um nível espiritual sefirótico acima de Malchut, assim como Yosef Hatzadik deu sustento para todo mundo, deu pão, assim acontece no mundo espiritual. O versículo, o princípio de tua Torá é verdade, Emet, fala dos 3 passos que antecedem os 7 dias da criação. A palavra Emet é formada por Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, Mem, que é a letra do meio do alfabeto, e Tav, que é a última letra do alfabeto. Escreve-se então Emet, que quer dizer verdade, que são a primeira, a do meio e a última letra do alfabeto hebraico, como explicamos. Como tal, referem-se aos conceitos de passado, presente e futuro. Aleph, que é a primeira letra, refere-se ao passado. A Mem representa o presente. E a Tav, que é a última letra, representa o futuro. Correspondem às Sefirot do Rochma. Rochma refere-se então a Aleph, da palavra Emet, que quer dizer sabedoria. Sabedoria quer dizer Eshit, em hebraico também. Ereshit quer dizer sabedoria. Ereshit em hebraico quer dizer o início. O início de tudo é a sabedoria. Keter quer dizer vontade, o processo volitivo, volição, vontade. Corresponde à letra Mem, a letra do meio. E a letra Tav, Keter, coroa, corresponde ao presente. Rochma, Ereshit, passado, Keter, presente, e Binah, futuro. Por isso que Olam Rabá vem no nível de Binah, porque demanda algo futuro. Então, nesse sentido, entendemos que essas 3 letras do Emet remete a passado, presente e futuro, que são ocultos. Conforme examinado anteriormente, Rochma, sabedoria, corresponde ao passado, enquanto Binah é o futuro. Keter, coroa, é o eterno presente. Pois existe em um plano que se encontra totalmente acima do tempo. Keter, ela é a primeira Sefirá, ela está acima do tempo. Então, por que ela é chamada eterno presente? Por causa da Sefirá de Da'at, que é uma Sefirá, na verdade não é uma Sefirá, é uma quase Sefirá, porque não são 11, são 10. Se dissermos que Da'at é uma Sefirá, então estamos dizendo que são 11, não 10 Sefirá. E esse livro, ele tem uma ligação muito íntima com o Sefer Yetzirah, e no Sefer Yetzirah diz que não são 9 e nem 11. Então são 10. Então, Da'at é uma quase Sefirá, não é uma Sefirá. Quer dizer, Da'at quer dizer conhecimento.
Como Da'at, uma quase sefirá, é o lugar de intercâmbio, ou seja, está entre o Mohin, as mentalidades de compreensão e de sabedoria, ela é um intercâmbio, um elemento de confluência. Então, dessa forma, Keter coroa e por meio do Da'at torna-se um presente, um eterno presente em relação ao tempo. E só é possível Keter tornar-se eterno presente por meio da confluência e do intercâmbio que Da'at faz entre as dimensões de Binah, que é entendimento ou compreensão, e Rokhmah, sabedoria. E chamamos de Mohin porque está na cabeça do sistema sefirótico, na árvore da vida. Todavia, esse nível está completamente para além da compreensão, falando de Keter. E por isso é representado pela quase, olha só, quase e nada é a mesma coisa. Então não é Sefirá. Da'at é quase Sefirá, Da'at, conhecimento. Que é o conceito do intercâmbio. O que é um intercâmbio? É um elemento de pacificação. É um elemento em que estabelece a união entre duas forças antagônicas, visto que antagônicas no sentido de que Rokhmah é uma direita, e o que é o contrário da direita? A esquerda, que é Binah. Se Rokhmah, que corresponde a Aba, que é o aspecto masculino, qual é o contrário do masculino? É Binah, que é feminino. Rokhmah corresponde a Aba, em hebraico quer dizer pai. O pai está plantado na sabedoria e a mãe está plantada no entendimento. Nesse sentido, dizemos que é um paradoxo. E o que estabelece a pacificação e o Shalom Bait entre Aba e Ima é, nesse caso, a quase sefirá chamada de Da'at, conhecimento. Esse é o presente temporal. O presente temporal é Keter, que é o intercâmbio entre o passado, Rokhmah, que é representado pela letra Aleph, o futuro, que é a última letra da palavra Emet, que é a letra Tav. Às vezes eu confundo Tav com Tet, mas fica aqui a correção, tá? Em alguns casos eu confundo a nona letra com a última. Mas nesse caso, então, eu trago aqui a correção às vezes que eu acabei por trocar, tá? Eu coloquei, em alguns casos que eu me lembrei, um asterisco no próprio vídeo e fiz a correção, a devida correção no editor. Então, passado remete a Aleph, que é a primeira letra, futuro a última letra da palavra Emet, que é a Tav, e a letra Mem, que é a letra do meio, que corresponde a Sefirá de Keter, coroa, que é chamada de eterno presente, e só é possível ser eterno presente por causa da confluência estabelecida pela pacificação do Da'at, conhecimento. Que num paradoxo nós temos a tese e a antítese, que é o contrário da tese. Mas o que estabelece e possibilita o equilíbrio é a síntese. Então, assim como uma síntese é um elemento de confluência e pacificação entre a tese e a antítese, assim o é a Sefirat Da'at, conhecimento, para que Keter, que está acima de qualquer compreensão e de qualquer percepção, possa ser vista como eterno presente. E aí, ser entendida de forma temporal, porque Keter está acima do tempo. O tempo, na verdade,
ele ocorre na Sefirá de Binah, que é a compreensão. Porque Rokhmah mesmo não é temporal, é nada, um nada simples. Tudo é uma unidade simples, não existe paradoxo. O paradoxo começa a haver em Binah, através dos devaneios. Então, o Da'at acaba por fazer com que a coroa Keter possa ser, então, o elemento de confluência e pacificação entre o futuro e o passado. Porque se não houvesse essa dimensão temporal do eterno presente, o que seria o passado e o que seria o futuro, se não houvesse um elemento intermediário? Então, isso está no poder da palavra Emet, que tem 3 letras, que representa a letra primeira, a letra do passado, representando Reshit, e por isso a Torá fala Bereshit, Reshit. Ela tem a palavra Bereshit no início. O início é Rokhmah, que é chamada Reshit. A Mem, que representa Keter, e a Tav, que representa... Claro, Keter representa o presente eterno, o eterno presente. E a Tav, a última letra, representa o futuro, refere-se ao entendimento Binah. Então vamos continuar. Todavia, esse nível está completamente para além da compreensão. Quem? Falando de Keter, a coroa, que está acima das mentalidades chamadas de Rokhmah e Binah, entendimento e sabedoria. Rokhmah e Binah, sabedoria e entendimento. E por isso é representado pela quase Sefirá de Da'at, como explicamos, que é um elemento de confluência, que é o conceito do intercâmbio entre Rokhmah, sabedoria, e Binah, compreensão, passado e futuro. Então, o que faz a Sefirá de Da'at é tornar possível um elemento intermediário do eterno presente, e assim Keter, que está acima do tempo, possa tornar-se temporal por meio do conhecimento. Esse é o presente temporal, que é o intercâmbio entre o passado e o futuro. O conceito interno de Keter, coroa, é, portanto, externalizado como Da'at. Então, só é possível esse conceito interno de Keter ser externalizado através da quase Sefirá Da'at, conhecimento. Embora traduzido como o princípio de tua palavra, a tradução literal desse versículo é a cabeça, Rosh. Rosh em hebraico quer dizer cabeça. De tua palavra, refere-se, portanto, às 3 sefirot mais elevadas, que é Keter, coroa, Rokhmah, sabedoria, e Binah, entendimento, que constituem a cabeça. As sefirot chamadas de reis, no final de Bereshit, capítulo 36, são principalmente as 7 inferiores. São essas sefirot que podemos examinar. Então, desde Hesed até Malchut, podemos examinar. Além do mais, a Sefirá, através da qual as outras são reveladas, é sempre Malchut, que é o mundo físico. Então, é aqui no mundo físico que as demais Sefirot são reveladas. Por isso que no início desse estudo fala-se de roupagem, né?
chama a Sefirá de Malchut, que é a realeza, que refere-se ao mundo físico. E fizemos até uma metáfora da roupa do rei, o rei, então, que encobre, que revela. Então, Malchut, na realeza, acaba por revelar essas dimensões chamadas de reis. Por isso que nós, inclusive, já vimos um vídeo sobre esses reis, que foram recipientes, que foram criados pelo Eterno Akadosh Baruch Hu, antes das dimensões, como são conhecidas hoje, que compartilham entre si. Antes elas não podiam compartilhar, e então acabaram por se despedaçarem, porque não era esse o propósito do Criador, que houvesse um mundo que não houvesse o compartilhar e o transmitir, né? E se alguém recebe para que o outro possa doar. Mas mesmo aquele que recebe também precisa doar. Porque ninguém é tão pobre que não possa doar. Mas de alguma forma até um riso, Gemilut Hassadim, um riso, enfim, uma bondade pode ser feita. De alguma forma uma ação, né? Uma ação de bondade pode ser feita, não só com dinheiro, mas nesse nível todos podem ser doadores. Mas a verdade é que esses reis que foram despedaçados, que fala aqui no capítulo 36 de Gênesis, e nós temos um vídeo explicando sobre esse processo, é que esses pedaços vieram a ser muito importantes para a construção do nosso mundo como é conhecido hoje, e da Sefirot como o são hoje, recipientes que devem e podem compartilhar entre si através de 32 caminhos de sabedoria, como fala o Sefer Sirah, que são 10 Sefirot e 22 letras ou recipientes cósmicos de Akadosh Baruch Hu. Além do mais, a Sefirah, através da qual as outras são reveladas, é sempre Malchut a realiza. Portanto, a glória dos reis é revelar uma palavra. Vamos analisar aqui sobre essa questão de Rosh. Vamos analisar a palavra Bereshit. Estamos aqui com o Sefer Bereshit, o livro de Gênesis. E a palavra Bereshit, olha, a segunda, terceira e quarta letra se escreve a palavra Rosh. Temos Bet, né, a primeira, né? Mas vamos contar da segunda letra. Temos Resh, Aleph e Shin. Resh, Aleph e Shin escreve a palavra Rosh. Rosh quer dizer o quê? Cabeça. E nós estamos aqui com o primeiro versículo da Torá, no Sefer Bereshit, falando da criação do mundo. A Bet mesmo, ela está bem destacada aqui, com a letra, uma fonte bem maior, representa Biná, que é Ima. Biná quer dizer entendimento. O Rosh, que é Biná, entendimento, é algo que está onde? Na Rosh, na cabeça. E falando a palavra toda, da segunda letra até a letra Tav, Reshit quer dizer início. O que é o início? A Torá diz que o início de tudo é a sabedoria, é Rochma. Então temos Rochma e temos Biná, que é representada pela letra Bet. Então temos aqui o entendimento que o mundo foi feito com, a criação foi feita com processos mentais, ou seja, Biná e Rochma, porque Rochma é chamada de Reshit, o início. Shlomo fala sobre isso. O início é a sabedoria. A sabedoria
edifica a casa. Então, Malhut é o mundo do físico, é a criação. Então, o que é que edifica a criação? É a sabedoria. Por isso a letra Bet se escreve Bait. Bait também é um conceito de casa. O mundo é uma casa. E essa casa, né, que é escrita com a letra Bet, o próprio nome Bet quer dizer casa. Então a casa é edificada por Reshit. Reshit é Rochma, é sabedoria, que é chamado o início. O princípio do temor é o quê? É a sabedoria. E se o princípio do temor é a sabedoria, então a casa, Bait, é o quê? É edificada. Então, isso para mostrar que Rosh, a cabeça, é que cria o corpo, o que está abaixo do corpo, porque os 6 dias, que nós chamamos 6 dias da criação, eles saem, por assim dizer, dos mecanismos mentais, dos morrim, das mentalidades, do Rochma e Binah, que são processos que estão na Rosh, na cabeça. Tem aqui um desenho, né? Uma cabeça, Rosh, para mostrar, né? E a gente possa entender melhor com a figura. Então, temos aqui uma cabeça, uma Rosh. Então, vimos ainda há pouco, o Rosh se escreve com Resh, Aleph e Shin. Ou seja, a palavra Rosh encontra-se na palavra Bereshit. O Rosh está aqui, a primeira letra, que é Resh, a segunda letra Aleph, a terceira letra, claro, sem contar com Bait, que Bait começa, a palavra Binah começa com Beit, de Bait. Quer dizer, Binah, entendimento. Binah, entendimento, ou seja, a parte esquerda do cérebro, chamado Ima. A parte direita do cérebro, chamada Rochma, sabedoria, que é chamada de Reshit, como vimos, que se a gente lê da segunda letra da palavra Bereshit, temos Reshit. Reshit quer dizer início. E o que é o início? É Rochma. Rochma é chamada de início. Por que é chamada de início? Porque é a partir de Rochma que Binah surge, aparece. Porque Binah é algo do nada. Rochma é chamado de nada, como explicamos no último vídeo do Sefer Sirah, na parte 3. Só ir lá no canal e dar uma olhada. Então, e acima de entendimento, Binah, que é a parte esquerda do cérebro, representa a parte esquerda do cérebro, e Rochma, que representa a parte direita do cérebro, acima dos Mohin de Binah e Rochma, das mentalidades, Mohin quer dizer mentalidades, temos Keter, que é vontade. A volição do Criador manifestou-se na criação através de Binah e Rochma. Por isso que na Torá começa, a primeira letra não é aleatório, começa com a letra Bet. E a palavra Binah começa com a letra Bet. E Binah remete a Elohim. Binah remete a Elohim. E as falas da criação, as falas que encontra no primeiro capítulo, aquelas falas em que houve, durante o processo criativo, refere-se a Elohim, Binah, entendimento. Então, e já vimos e temos um vídeo explicando também sobre isso. Só ir lá no canal começar a assistir em ordem, porque está tudo colocado em ordem, parte 1, parte 2, capítulo por ordem, versículo e assim sucessivamente. E Da'at é um intercâmbio entre
Binah e Chokhmah. Por isso, nós vimos no início desse estudo que Chokhmah remete à letra Aleph, que quer dizer o passado. Binah é o futuro e remete à palavra Tav, de Emet. E Keter representa a letra Mem, que é a letra do meio, que é, e só é possível haver um presente, um eterno presente, por meio de Da'at, que é a confluência entre, ou seja, o elemento de síntese entre tese e antítese. A síntese é possível através do Da'at, que é conhecimento. E dessa forma, Keter, que está acima do tempo, porque o tempo acontece em Binah. O tempo acontece em Binah. E Keter está além do tempo, então só é possível o presente, o eterno presente, através da confluência e do intercâmbio que Da'at faz entre o futuro e o presente. Então, esses mecanismos mentais, né, e que encontramos a palavra Rosh na palavra Bereshit, que quer dizer Gênesis em português, isso para mostrar que o mundo foi criado através de processos mentais, como acontece com o ser humano, acontece no mundo sefirótico, na árvore da vida. Então, assim como no útero de uma mulher, o ser humano se desenvolve aonde? Primeiro da cabeça para os pés. Primeiro se desenvolve a cabeça, isso é chamado desenvolvimento encéfalo-caudal. Encéfalo, primeiro se desenvolve a cabeça, depois os pés. Assim foi no sistema sefirótico. Primeiro a palavra Bereshit mostrando de que? Da Rosh, cabeça. Depois que Binah sai de Chokhmah, aí sim, Binah se chama mãe. Assim como a parte do cérebro trabalha em conjunto com a parte esquerda, assim como a mãe entra numa sociedade onde que a vontade do Criador está sobre, e como o terceiro elemento, que é o sócio, que é o eterno, e vai gerar uma criança assim, então as demais sefirotes que são chamadas de Ze-Anpin, ou 6 dias da criação, vão sair de Binah. Binah é mãe, Binah vai gerar o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia, que é Erev Shabbat, que é a sexta-feira. E então é Yesod, que é o lugar onde Hashem ordenou a Milá, a circuncisão, e também Malchut, que na mulher representa o órgão reprodutor. Então, esses mecanismos, o homem funciona como a árvore da vida funciona, porque o homem é uma árvore da vida. Então o livro de Bereshit começa trazendo essa ideia profunda. E através do estudo das coisas físicas, nós podemos entender o mundo espiritual. Os 4 passos básicos da criação indicam também 4 universos, cada um deles com os seus próprios habitantes. Os habitantes dos 3 universos inferiores são tipos de anjos. São exibidos no seguinte quadro. Aqui temos então o quadro, né, os 4 níveis. Nível, universo e habitantes. Nível, Chokhmah, sabedoria. O universo qual é? É Atzilut, ou proximidade. Atzilut quer dizer o mundo da emanação. Está ligado a Sefirá do Chokhmah, que é chamada de passado, foi tipificada lá na letra Aleph da palavra Emet, portanto referente ao passado. Atzilut é a emanação. Proximidade por quê? Porque Atzilut é quem está mais próxima
do mundo acima, que é Adam Kadmon, o quinto mundo, e Adam Kadmon é o mundo referente à Sefirá de Keter. Como Keter é a primeira Sefirá e está mais próxima do Criador, então Atzilut é chamado de proximidade, por estar mais próximo dessa dimensão de Keter, que tem como mundo relativo a Adam Kadmon, que é o quinto mundo. Habitantes de Atzilut é quem? A Sefirot. Por isso, no estudo do Sefer Yetzirah, nós dizemos 10 Sefirot do nada. Porque quem é o nada? Nada é Chokhmah. Como Chokhmah está intimamente relacionado com Atzilut, que é o mundo da proximidade, então esse mundo de Atzilut tem como habitantes a Sefirot, que saem de quem? Do nada. Chokhmah. Então, dizemos 10 Sefirot do nada, porque as 10 Sefirot partem a partir de Atzilut, que está ligado a Chokhmah, que é chamado de nada. Então, dizemos 10 Sefirot de Atzilut, 10 Sefirot do nada. Então, nesse sentido, as Sefirot são emanações. Temos Binah, que é compreensão, que refere-se ao futuro, correspondendo à letra Tav da palavra Emet, que representa a última letra do Aleph Bet. E o universo relativo ao mundo de Beriá, ou o mundo da criação. E os habitantes do mundo da criação são os serafins, em hebraicos Archons, e logo abaixo nós temos as 6 Sefirot seguintes, né? Que são chamadas de Ze'anpin, ou 6 dias da criação, ou 6 pastores. Então, esses níveis, 6 pastores, como você queira dizer, 6 milênios, 6 dias da criação, começando com o primeiro dia, e desde Abraham, né, cada um tendo o seu pastor específico, até Yosef Hatzadik, como foi explicado, é chamado de Yetzirah, mundo da formação. E 6, qual é a gematria da Vav? A letra Vav é a 6ª letra do Aleph Bet, tem gematria 6. Logo, Chokhmah é a primeira letra do tetragrama, por isso, 4 níveis. 4 níveis, olha só. 4 níveis. O que isso está nos ensinando? 4 níveis, ou seja, 4 letras do nome do eterno tetragrama Yod He Vav He, onde Chokhmah, com toda essa explicação dos habitantes, do universo e da Sefirah específica, representa a letra Yod do nome do eterno Yod He Vav He. Binah, a primeira Re, e Vav, que tem gematria 6, que representa esses 6 pastores ou 6 dias, por isso Vav tem gematria 6, representando o universo de Yetzirah, a formação, e correspondendo aos anjos chamados Hayot ou Querubims, etc. Já Malchut, que é a última Re do nome Yod, Re, Vav, Re, é a realeza, que é a última Re, correspondendo a Asiá, manifestação, e tem como anjos os Ofanim ou rodas. A glória dos reis se refere ao nível de Malchut, reino, que é o universo de Asiá ou manifestação. Por que a glória? Porque Malchut, o mundo físico, é a glória dos reis. Porque esses níveis acima, as 6 Sefirot, Binah, Chokhmah, né? Temos 6 mais uma, 7 mais Chokhmah, 8. Temos Chokhmah, Binah, 8, né? Ok. E acima de Chokhmah tem quem quer? 9. Malchut, a 10ª. Então a 10ª é chamada de glória porque... Por que é a glória dos reis? Porque o que está acima são chamados de reis.
e só podem se manifestar e se revelar, essas 9 Sefirot, desde Keter. Não está aqui Keter, né? Está Rokhmah. Mas acima, a gente sabe que acima de Rokhmah tem Keter, que é a coroa. Então, Keter, Rokhmah, Binah, 3, né? Já. Com mais 6, 9. Esses reis, são 9, só se manifestam através de Malchut, que é o reino físico. Então, é a glória dos reis, assim como é uma roupagem, como no início desse vídeo, eu tentei esclarecer através de uma metáfora do rei que se veste com roupas e é distinto é revelado por essas roupas que o distingue, e também essas roupas encobrem sobre o rei, algo sobre o rei, sobre a realeza, né? O veste. E esse encobrimento eu expliquei porque nós somos limitados e nossa percepção não pode captar toda a essência do rei. Então Hashem escolheu esses 10 veículos chamados Sefirot para que pudéssemos captar de alguma forma a sua essência. Até onde podemos e até onde Hashem permitiu que fosse captada. A glória dos reis se refere ao nível de Malchut, reino que é o universo de Asiá, manifestação. Os anjos desse universo, que são os porta-vozes da expressão, são chamados Ofanim.